A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10:25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Então, meus amados irmãos, nós vamos começar com o que nós apresentamos de manhã. O pastor Jorge pediu que nós repetíssemos esse método de evangelismo. E é um plano chamado Abismo Ligado, eu chamo de ponte, a ponte de Deus. Quando a gente apresenta o evangelho para pequenos, grandes, qualquer pessoa dá para adaptar esse método. E é um método que é bem entendido, pelas pessoas. Então eu vou começar aqui passando esse método para os irmãos, apenas explicando, Estou vendo aqui alguns adolescentes, algumas pessoas de mais de idade, então ele serve para qualquer idade. E todos aqui nesse mundo vem para esse mundo com um propósito. Mas muita gente não conhece o propósito de Deus para a sua vida. Então tem uma interrogação que muitos estão perguntando: por que estou aqui, E qual o propósito da vida? Muita gente não sabe que a vida tem um propósito, que há um Deus que as ama, E se morrer, para onde vai? Existem muitas ideias a respeito da morte, muitas pessoas estão iludidas, enganadas, muitas pessoas estão morrendo sem saber para onde ir. Talvez há alguém aqui nesta noite que ainda não sabe qual é o propósito da vida, por que nasceu e para onde você vai. Então, a palavra de Deus, ela tem uma resposta para essas indagações. E a palavra de Deus nos diz que existe um Deus eterno. É aqui representado por um círculo, porque Deus ele não tem começo nem fim. Deus ele é eterno. E diz a palavra de Deus que Deus um dia nos amou e criou todas as coisas. Deus fez o universo, Deus fez os animais, e Deus colocou um paraíso, criou um paraíso e ali colocou o homem para viver em comunhão com ele. Criou o primeiro homem chamado Adão, a Eva, e colocou ali e deu apenas uma ordem para este homem para que ele pudesse o adorar de verdade, de livre e espontânea vontade. Deus disse: olha, eu vou colocar uma árvore aqui no meio desse jardim e essa árvore você não pode comer, porque do dia que dela comer, certamente morrerás. É a ordem de Deus. Então nessa árvore aqui estava a prova da obediência, porque Deus tinha que colocar ali uma prova para saber se o homem ia obedecer ou desobedecer. E diz a palavra de Deus também que o diabo, o mais astuto dos animais, apareceu em forma de uma serpente e disse para a mulher que ela podia comer, que não iria morrer. Certamente não vai morrer. E quando você comer, você vai ser igual a Deus. E a mulher então foi tentada ali naquele momento, vendo que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, tomou, comeu e deu para o marido. E a partir dali, o homem se separou de Deus. Então nós vemos aqui agora a separação. O homem está aqui deste lado, do lado da morte, e Deus aqui no outro lado. E aí começou então o sofrimento humano. Aqui no Jardim do Éden começou todos os sofrimentos. O homem então foi expulso daquele jardim e por causa disso nós vemos tanta coisa ruim acontecendo no mundo hoje. Porque o homem se afastou de Deus. O homem está longe de Deus. E a palavra de Deus diz que a ira de Deus se colocou sobre o homem. Diz em João capítulo 3, verso 36, que aqueles que creem em Jesus têm a vida eterna. Os que todavia se mantêm rebelde contra o Filho não vão ver a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Deus ele é amor, mas também ele se ira contra o pecado. E por isso então o homem está aqui agora separado deste lado, arrependido, e Deus então colocou um anjo ali vigiando a porta do paraíso, daquele jardim, para que o homem não tocasse, não comesse aquela árvore, outra árvore chamada árvore da vida, para que não comesse e vivesse eternamente. Eu creio que ele vivendo eternamente não teria redenção para ele, Eu creio que aqui, até mesmo na expulsão,
nós vemos o amor e a bondade de Deus sobre a vida do homem. Mas aí veio o resultado do pecado, né? O homem sendo separado, criou-se um abismo, uma separação entre o homem e Deus. E esse abismo se chama pecado, conforme diz o profeta Isaías 59:2, que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, ou o vosso Deus, né, como diz o texto. E também o texto de Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. E essa morte, ela não significa somente a morte física. Nós vemos ali o atestado de óbito de Adão e de todos os homens, né, em Gênesis capítulo 5, mas também nós vemos que a morte eterna, a separação de Deus. Essa é a pior morte, meus irmãos. Alguém morrer e ir para o inferno, ficar eternamente separado de Deus, né? Então, esse resultado, ele vai além ainda. Essa morte eterna, ela significa o inferno. E o inferno não foi feito para o homem. A palavra de Deus diz que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Mas aqueles que resolveram se colocar debaixo do poderio do diabo, a palavra de Deus diz que também estarão condenados, estão condenados. Então existe dois lugares, né? Existe aqui o lado da vida e o lado da morte. E as pessoas que vão para o inferno, aqui nós descrevemos o inferno, a palavra de Deus descreve o inferno como um lugar de tormento, um lugar de fogo eterno, um lugar muito horrível. E há muitos textos na palavra de Deus que descrevem o inferno. Ninguém quer ir para lá. E nem Deus deseja que o homem vá para o inferno. Mas o homem, querendo escapar do inferno, ele traça seu próprio caminho. Então nós vamos ver aqui a ponte do homem. E qual que é a ponte do homem? Então ele começa pela religião. Há muitas pessoas que começam a seguir uma religião para poder se salvar. Ele acha que tendo seu nome lá no hall de membros de alguma religião, ele vai se salvar. Mas a religião não salva. A religião pode até ser boa, né? Pode ter princípios bons, pode até ensinar coisas boas, mas para a salvação ela não serve. Aí nós temos as obras. Muitas pessoas fazem muitas caridades, obras boas, obras sociais para se salvar. Mas as obras também não salvam. Aí nós temos a outra tabuinha da ponte humana aqui, que é o batismo. Alguns acham que o batismo salva, então vão para a religião, vão para alguma igreja e tomam um batismo. Batizam-se, né? E a gente sabe que uma pessoa que entra no batistério para batizar sem conversão é um pecador que entra seco e sai um pecador molhado, né? Não muda nada, é só isso que acontece, né? Porque o batismo não salva. Então outras pessoas também praticam rituais. Tem muitos tipos de religiões que têm certos rituais e muitas vezes acham que praticando aquele ritual vai se salvar. Aí poderíamos citar também as filosofias de vidas, pessoas que têm vidas bonitas, pessoas que pregam um tipo de vida que é até bonito de ver, mas mesmo que a pessoa tenha uma bondade, tenha uma vida bonita, ela pode até mesmo ter uma vida mais exemplar que um cristão. Porque tem muitas pessoas, muitos casais que a gente percebe que tem uma vida bonita, mas não é isso que vai salvar também. Não que seja errado, mas não é isso que vai salvar. E também temos aqui a riqueza. E havia uma época que se pregava que cada moedinha que caía no gasofilácio era uma alma que saía do purgatório, né? Mas isso não é doutrina bíblica. Infelizmente, né? Isso não salvou aquelas pessoas que confiaram, né, no dinheiro. Então não é riqueza nenhuma, você pode dar todos os seus bens, mas a riqueza não vai salvar. Então pode ver que essas pessoas aqui estão descendo o abismo. Então nós podemos ver aqui que essas coisas não livram do inferno. Então o que livra do inferno? A palavra de Deus nos diz que o desejo de Deus é que todos se salvem. Na verdade, Deus ele não tem prazer das pessoas irem para o inferno. Na verdade, a palavra de Deus diz que Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por isso que nós enfatizamos com os irmãos, né, a nossa responsabilidade de elevar o Evangelho. E também nos diz que Deus Deus não demora a sua promessa, como alguns já dizem, mas Ele é longânimo para convosco e não quer que ninguém pereça, né? Ele quer que todos sejam salvos.
Então, nesse desejo, nós vamos ver aqui nesse triângulo, nós falamos de 3 atributos importantes de Deus, que Deus é santo, Deus é justo e Deus é amor. E Ele sendo santo, Ele não pode ter comunhão com o pecado. Aí as pessoas falam, mas por que Deus condena? Porque Deus não pode ter comunhão com o pecado. No céu não vai entrar pecado. Então, Deus sendo santo, ele também é justo. E Ele sendo justo, Ele tem que condenar o pecado. Por isso que Ele manda, não que Ele mande, mas a pessoa que rejeita Jesus, ela perece, ela vai para o inferno. Mas também Deus é amor. E Deus sendo o amor, Ele deu uma solução para o pecado. E a solução foi falado bastante aqui hoje, nesta noite, é o sangue de Jesus, é a morte de Jesus. Por isso que João 3,16 nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então só esse versículo já fala tudo do amor de Deus. Então Deus, Jesus Cristo, é a ponte de Deus, é o caminho de Deus que ligou esse abismo. Então a ponte do homem não foi eficaz, não consegue levar o homem até Deus. Então Deus enviou seu Filho, e diz Romanos 5,8 que Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Jesus Cristo deu a sua vida por você, para que você pudesse ter um caminho da salvação, para que você pudesse ter a salvação. Também diz em João 10,9 que Jesus é a porta. Ele disse, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. E também em João 1,12 diz que é preciso receber Jesus. O fato de Jesus ter morrido na cruz não significa que todo mundo já está salvo. Tem que fazer uma decisão por Jesus. Tem que crer em Jesus. Então aquele que o recebe, que crê no seu nome, torna-se filho de Deus. E aí nos diz João 5,24, a palavra de Deus diz que aqueles que recebem Jesus passou da morte para a vida. Então não vai entrar em condenação, mas passou da morte para a vida. Então estava no caminho da morte, seguindo aquela estrada larga, aquele caminho espaçoso para a perdição, e agora está no caminho estreito, seguindo Jesus para o céu. Então passou da morte para a vida. Não que vai acontecer um dia. No momento que você aceita Jesus, você já está salvo. Você já é um filho de Deus. E diz também a palavra de Deus aqui, nós temos ainda Romanos 10, versículo 9 e 10, que se com a tua boca confessar a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E com a boca se confessa a respeito da salvação, e com o coração se crê para a justiça. Então você tem que confessar a Jesus no seu coração. E aí vem aquela pergunta mais importante: de qual lado você está? Do lado da morte ou do lado da vida? Você que está aqui nesta noite, qual lado você está? Do lado da morte ou do lado da vida? Mas eu pergunto também, qual lado você gostaria de estar? Talvez muitas pessoas respondem quando a gente dá esse estudo, dizem, eu estou no lado de Deus, eu estou no lado da vida. Mas a gente tem que tornar a perguntar, é o lado que você está realmente ou é o lado que você gostaria de estar? Porque muitos querem estar aqui, mas ainda não tomaram uma decisão para Jesus. Então, para você estar no lado de Deus, você tem que tomar uma decisão. Essa decisão é arrepender-se dos seus pecados, orar pedindo para Jesus vir morar no seu coração. Então, espero que todos aqui nesta noite, nesta igreja, estejam aqui deste lado já, realmente tenham tomado essa decisão aqui para Jesus, tá? Mas depois que toma essa decisão para Jesus, você entrega seu coração para Jesus, vem aquela dúvida, O que eu preciso fazer agora? Então nós vamos mostrar aqui o que você precisa fazer, estando agora na fé, estando seguindo esse caminho. Então nós precisamos, em primeiro lugar, deixar Jesus ser o Senhor, colocar Jesus como centro do meu coração, abandonar tudo aquilo que Jesus condena, então deixar que Jesus lidere a minha vida. Jesus não quer um cantinho do seu coração, Jesus quer o seu coração. Jesus não quer um cantinho da minha vida, Jesus quer toda a minha vida. Então Jesus, Ele é o Senhor do seu coração. E aí vem o estudo da palavra, dedicar-se ao estudo da palavra, é a palavra que vai dar o crescimento. Nós não vamos falar muita coisa, porque a gente discipula depois a pessoa nesta área,
E também a oração, como é importante o novo convertido começar a orar, mostrar para ele que ele pode orar, você pode orar, você pode levar a Deus as suas aflições. E também nós precisamos lembrar do testemunho, falar de Jesus. O testemunho ele tem dois aspectos, o testemunho através da vida e através das nossas palavras. Então nós temos que falar, abrir a boca e falar da graça de Deus, daquilo que Deus fez por nós. E por fim a obediência. A obediência se refere a tudo que Deus ordenou para nós, seja o amor, seja a humildade, seja a leitura da Bíblia, seja a estar presente na casa de Deus, né? Não abandonar a congregação. Amém? Entenderam? Eu só vou mostrar para os irmãos aqui, nós temos ainda, acho que a minha esposa tem 20 folhetinhos, né? Nós imprimimos 19, nós imprimimos cedo e demos aí, foi distribuído para o pessoal que estava presente, e algum irmão se interessar, procura, mas os primeiros 19 que vão ser contemplados, tá? Então, só para relembrar os irmãos que ganharam o folhetinho, a maneira de dobrar, isso aqui é o folheto ampliado, tá? Mostra o folhetinho aí, alguém tem um folhetinho? Aí, mostra aí o tamanho do folhetinho, tá? O folhetinho é desse tamanho aí. Então, ele cabe dentro da sua Bíblia e você pode levar, por visitar alguém, falar de Jesus para alguém. Então, começa aqui, você dobra ele, eu falo rocambole, né? Que você vai rolando assim, faz um rolo, ó, tá? Você faz um rolo, é assim que dobra isso aqui, senão não dá certo. E aí depois que você dobrou, você vai explicar essa parte aqui primeiro, aí você vai explicar aqui a parte, essa parte, né? Aí você deixa cair essa parte aqui e daqui começa a desenrolar por trás aqui, ó. Tá? É assim que faz. Depois que desenrolou aqui, você vai explicar o caminho do homem, depois volta, né? E aí você vai explicar então a ponte de Deus, tá bem? A ponte de Deus. E aí depois o que nós devemos fazer. Amém? Ainda tem mais uma parte, tá, meus irmãos? Mas eu prometo que eu não vou demorar muito, porque eu já usei parte do meu tempo aqui, tá bem? Mas eu queria apenas trazer poucos versículos para os irmãos, falando do que é bom. Uma pergunta que está lá no livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Os irmãos que puderem, abrir as suas Bíblias, em Miqueias 6, de 6 a 8. Livro do profeta Miqueias. Amém? O profeta Miqueias, capítulo 6, verso 6, ele diz: com que me apresentarei ao Senhor? Eu me inclinarei ante o Deus excelso, virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Agradecer-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. E ele te declarou a homem: o que é bom e que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Amém. Eu vou fazer mais uma oração nesse momento, pedindo que Deus nos abençoe no entendimento da sua palavra. Grandioso Deus, obrigado pelo privilégio de estar aqui nesta noite com os amados irmãos, estar aqui louvando, estar aqui adorando o teu nome grandioso e também participando, Senhor Deus, desse culto maravilhoso, desses louvores lindos. E agora, Senhor Deus, rogamos que nesta conclusão aqui na tua palavra, que tu nos abençoe para entender perfeitamente a tua vontade para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. A pergunta é: o que o Senhor requer de ti, né? O que é bom? A pergunta também que é feita aqui: o que o Senhor requer de nós? E o que o Senhor requer de nós, meus irmãos, não é muita coisa. Não é muito difícil cumprir aquilo que Deus pede de nós. Muitas pessoas não seguem o Senhor Jesus porque acham que seus mandamentos vão ser penosos. Muitas pessoas acham que Deus é muito pesado seguir a palavra de Deus.
Mas o próprio Senhor Jesus nos diz para ir a Ele, porque seu fardo é leve e que seu jugo também é leve. E que seguir a Jesus não é sacrifício, mas o não seguir é um sacrifício. Então o povo estava aqui em dúvida, porque o povo havia se afastado de Deus por diversas ocasiões. O povo de Israel se afastou de Deus, e aí então não tinha mais aquele entendimento do que era realmente bom para a vida espiritual deles. Eles continuavam servindo a Deus da sua forma, mas estavam muitas vezes fazendo coisas mecânicas. Estavam fazendo um culto, muitas vezes um ritual, e não estava sendo aquilo de coração. Então eles fazem aquela pergunta aqui: o que Deus quer, né? Como que eu vou me apresentar diante de Deus? Será que eu vou trazer algum holocausto? Será que eu vou trazer rios aqui de azeite? Mas não era isso que Deus queria. Deus, Ele queria, meus irmãos, era o coração. E muitas vezes nós temos que olhar para dentro de nós, como é que está sendo o nosso culto, né? Às vezes nós podemos estar no nosso culto particular, na nossa forma particular de adorar a Deus, fazendo as coisas mecânicas. Às vezes vamos ler a Bíblia, mas por obrigação. Às vezes na oração a gente dobra os joelhos, mas não tem sido aquele culto verdadeiro de coração. E nós vemos aqui que a palavra de Deus diz que nós temos que fazer tudo por amor. Olhando 1 Coríntios 13, os irmãos conhecem, o capítulo do amor, onde diz lá que se nós doar todos os nossos bens para os pobres, se não tiver amor, nada vai aproveitar. E da mesma forma, quando nós estamos servindo a Jesus, nós temos que olhar para o nosso coração. Qual é a minha real intenção de estar fazendo algo para Jesus? Será que eu estou fazendo de fato de coração? O amor, meus irmãos, ele tem que estar acima de tudo, o amor a Deus e o amor ao próximo, né? A maior prova de amor, uma prova muito grande de amor que eu vi, a maior prova é de Deus, né? Mas uma prova muito grande de um amor de um amigo que eu vi em uma certa ocasião na fila do INSS. Um rapaz que eu comecei a falar de Jesus, eu perguntei para ele: você está doente? Ele falou: vou fazer uma cirurgia. Eu falei: mas o que você tem? Ele falou: não tenho nada, eu tenho saúde, mas eu vou tirar um rim e vou doar para um amigo. Eu falei: é para um amigo, não é para irmão, é para um amigo. Eu achei interessante, ele já tinha passado por várias filas, vários exames, para tirar um pedaço do seu corpo para dar para alguém. E se nós pensarmos no que Deus fez por nós, meus irmãos, o sacrifício de Jesus por nós, tudo que Deus pede de nós é muito pequeno comparado do que Deus fez por você, do que Deus fez por nós. O que Jesus fez na cruz do Calvário, o sofrimento, a vergonha do Calvário, Jesus Cristo ali sendo humilhado por causa de nós. Então a pergunta que ele faz é: o que Deus quer de você? O que Deus quer de mim, né? A palavra de Deus fala de um tipo de jejum que o povo de Israel, lá no livro de Isaías, estava praticando, que não tinha contrição. Aí Deus disse: esse jejum não serve. A palavra de Deus fala de sacrifício, se não tiver espírito quebrantado, também não serve. A palavra de Deus fala também de Saul, né, que trouxe um sacrifício para Deus, mas na desobediência. E Deus disse assim para ele, através do profeta Samuel: obedecer é melhor que sacrificar. Também nós vemos que os animais do campo, tudo que eu posso trazer para Deus, se não for realmente um coração em comunhão com Deus, não vai servir. Tanto que Jesus disse: se você trazer uma oferta no altar e lembrar que você tem alguma coisa contra seu irmão, você tem que ir lá pedir perdão para o seu irmão, para que aquela oferta possa ser aceita, né? Nosso trabalho, se nós não estivermos em comunhão, não serve. Nós aqui vimos um louvor bonito, né? Um louvor espiritual, e eu dou graças a Deus, né? Quando a gente participa assim de uma igreja, igual aqui, que os irmãos têm um preparo, uma seleção, os irmãos que estão aqui à frente, todos os irmãos, né? Amando Jesus. Mas hoje, meus irmãos, temos visto certos louvores, certas músicas, que é um show. E ali quem está sendo glorificado não é a Jesus Cristo. Por isso que também diz a palavra de Deus que cânticos que não são espirituais, que não são dedicados a Deus, também não servem.
Diz em Amós 5:23, afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Então, qualquer coisa que nós formos fazer para Jesus, nós temos que estar em comunhão. Até a pessoa que faz um serviço que nem aparece muitas vezes. Tem pessoas aqui que fazem serviço que o irmão nem sabe que está servindo Jesus aqui nesta igreja, né? Tem pessoas que estão lá no cantinho fazendo lá o seu trabalho, mas ele tem que fazer com amor também, para receber a recompensa, né? A palavra de Deus diz que até um copo d'água que dá para um profeta no caráter de profeta, vai receber a recompensa de profeta. Viu, irmão? Não lembro mais, não sei o nome do irmão que trouxe esse copo d'água aqui, viu? Mas vai receber esse galardão, né? Então, em primeiro lugar, meus irmãos, é a prática da justiça. O que Deus quer de nós é a prática da justiça. Tá? Quando a gente fala justiça, tem aquela justiça que nos foi imputada quando aceitamos Jesus, nós fomos justificados mediante a fé, né? Através do sacrifício de Jesus, mas aqui está falando das nossas obras. Deus, Ele quer uma vida de justiça, uma vida do qual nós manifestamos o amor à obra, a Cristo, né? Então seria o justo diante de Deus, né? Aquele que foi perdoado, fazendo aquilo que reconhece como a vontade de Deus. Nós fazendo aquilo que nós reconhecemos que é a vontade de Deus. Isso são atos de justiça. E isso vai ser um enfeite quando nós formos chamados, quando a igreja for chamada na presença de Jesus, a igreja vai estar adornada, né? Com essas obras, com os atos de justiça. Nós já temos a salvação, nós já temos a veste de justiça, mas o adorno vai ser as nossas obras. E nós devemos servir com amor. Conta-se que John Wesley, quando ele já tinha 86 anos, ele se queixava da sua tendência a ficar na cama até às 5h30, né? E só podia pregar 2 sermões por dia, 86 anos. E eu tive um membro numa igreja que eu passei lá em General Salgado, que tinha 100 anos. E esse irmão, ele só não escutava direito, mas ele chegava bem. Eu chegava lá, ele já tinha lido, quando eu ia fazer a visita, eu ia toda semana. Eu chegava lá, ele já tinha lido Jonas, já tinha lido 1 João, e citava e falava versículos que eu ficava envergonhado, que eu não lembrava detalhes que aquele homem lembrava. E ele não deixava de evangelizar. Ele ficava torcendo para alguém vir na casa dele para ele poder evangelizar. Ele andava em volta, ele morava em frente ao cemitério. Quando chegava alguém, lá estava ele evangelizando. Depois deram uma cadeira de roda para ele, ele não podia andar, ele travou, ele morreu com 103 anos, mas ele ainda fugia na cadeira de roda e estava lá evangelizando, e se chegasse alguém, ouvia do Evangelho. Todas as empregadas ouviram do Evangelho. 103 aninhos, né? Então, atos de justiça. Então, não tem idade para nós praticarmos os atos de justiça, né? Aqui fala também que o Senhor requer de nós a benevolência. Algumas Bíblias podem traduzir como misericórdia. Nós poderíamos dizer o amor. O amor é muito importante na vida do cristão. É o que nos identifica, diz a palavra de Deus, né? Em João 13, 34, 35. Como que somos identificados como cristãos? É através do amor. Isso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros, né? E Jesus disse também que é o amor que, pelo amor do nosso Deus, que nós somos salvos. Então, o ato de benevolência significa, meus irmãos, nós amarmos o nosso próximo. E a palavra amor, ágape, na palavra de Deus, é sacrifício. É nós fazermos algo. E qual o maior ato de amor que eu posso demonstrar para o meu próximo? Qual é o maior ato de amor que eu posso demonstrar para o meu semelhante? É levar Jesus Cristo para esta pessoa. Então, Deus, o que Deus quer de mim? Deus quer que eu ame as pessoas, que eu ame meu irmão, que eu ame meus amigos, pessoas que estão perdidas, né? Eu gosto muito de ouvir, de relembrar aquela história do pastor David evangelizando as gangues lá nos Estados Unidos. Tem aquele filme A Cruz e o Punhal, não sei se os irmãos já assistiram, tem um livro. Eu gosto muito de relembrar aquela história daquele homem, aquele pastor que deixou família para trás e foi
evangelizar aquelas gangues, muitas vezes apanhou, levou tapa, e ele falava assim: você pode me cortar em pedaços, mas cada pedaço vai falar do amor de Deus. E ele acabou ganhando o líder da gangue para Jesus, porque ele amou, né? Ele amava aquele jovem, aquelas pessoas que estavam envolvidas com droga, com violência. E é isso, meus irmãos, que Deus quer de nós, que nós amamos o perdido, né? E depois ele nos fala aqui também a respeito da humildade, né? Ele fala aqui que andes humildemente com o teu Deus. A humildade é uma vida voltada para a glória de Deus. Tudo que acontece na nossa vida é porque Deus, Ele nos concedeu. Então a humildade, meus irmãos, ela tem que ser também um lema do cristão, porque Jesus Cristo nos deu o exemplo, né? O exemplo supremo de humildade foi o que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Diz lá em Filipenses 2, né, que Ele deixou a sua glória, veio a esse mundo não para já tornar-se um rei, mas Ele veio como homem e para ser servo dos homens e se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Então isso foi o maior ato de humildade que o mundo já conheceu, que nós conhecemos. E a humildade então significa que nós vamos seguir o exemplo de Jesus. A humildade, é muito difícil ter humildade quando recebemos louvores, né? Você já recebeu aplausos, né? Então no mundo é comum, né, você receber um aplauso, mas na igreja de Jesus Cristo toda a glória tem que ser dada a Deus, né? Porque é pela graça de Deus que nós fazemos alguma coisa para Jesus. Nós não temos condições de nós mesmos. A humildade, é mais difícil ter humildade diante das ofensas. Você já foi ofendido por algum irmão? É fácil você ter a humildade de você que foi ofendido perdoar o irmão? A palavra de Deus diz, né, que mesmo que eu tenha motivo de queixa contra meus irmãos, é para perdoá-lo como Cristo me perdoou. E como é que Cristo me perdoou? Quando eu estava lá no mundo ainda, Jesus já tinha me perdoado, né? Jesus já foi lá e me chamou e me perdoou. Conta-se a história de Luís VII, que ele foi torturado, preso e constantemente estava sendo ameaçado de morte. Depois ele tornou-se rei. E quando ele tornou-se rei, ele pegou e escreveu uma lista de todos os seus inimigos e colocou uma cruz vermelha. E aí os seus súditos lá, eles aconselharam os seus oficiais que ele matasse todos os inimigos. E ele fez aquela lista e colocou uma cruz vermelha. E os inimigos, foram embora. Aí falou: mas você não vai matá-los? Ele disse: não, cada pessoa que eu marquei aqui é que o Senhor me perdoou, derramou seu sangue por mim, eu também perdoo. Ele perdoou seus inimigos. Não é fácil perdoar aquelas pessoas que nos ofendem, mas a humildade perdoa. Quando nós lembramos de que Jesus nos perdoa desta forma, nós também perdoamos, né? É muito difícil ter humildade diante de posições. E por isso que às vezes a palavra de Deus diz, questão de neófitos, né? Eu lembro quando eu formei aqui no IB, a minha igreja lá no Rio Grande do Sul não quis me ordenar, né? Eu e o Giba fomos lá para o exame, e aí eles nem chegaram a examinar, falaram: vocês são neófitos, né? Aí foi meio triste de ir lá, viu? A igreja reuniu e falou que nós somos neófitos, mas era mesmo, era bastante novo, né? Eu formei com 21 anos, eu devia ter uns 22 no máximo, né? Mas por quê? Porque, meus irmãos, para não incorrer na condenação do diabo. O diabo, ele caiu na glória, na vanglória, né? Se achou, né, tendo uma posição, ele achou que podia subir no lugar de Deus. E o que aconteceu? Foi expulso do céu. Então é muito difícil, né, ter humildade diante de posições. É muito difícil ter humildade diante dos nossos erros. Quando você erra, você reconhece o seu erro? Reconhecer erro é humildade. Somente uma pessoa humilde, ela chega diante das pessoas e diz: olha, eu errei. E todos nós temos que reconhecer os nossos erros. Todos nós erramos. É muito difícil ser humilde quando estou diante de uma escolha que envolva o engrandecimento de alguém em detrimento de mim mesmo. Quando eu tenho que rejeitar um cargo, alguma coisa para aquele irmão assumir. E olha aí, meus irmãos, eu já passei por 8 igrejas, né? 8 igrejas que eu fui pastor. E sempre a gente vê quando chega a época de eleição. Aqui, eu não sei como é que é o sistema aqui, um pouquinho diferente, né?
Mas nas igrejas batistas, meus irmãos, quase todas, não todas, né? Teve algumas igrejas que foi um paraíso para mim. Teve algumas igrejas que eu tive dificuldade na época da eleição. E tem gente que se apega ao cargo, e ele é dono do cargo e não quer saber de que outra pessoa seja eleita no seu lugar. É falta de humildade, né? Porque a obra é de Deus, a obra não é minha. É Deus que nos coloca na sua igreja, nos dá dons, nos dá talentos, né? Então é muito difícil essa questão. E também é muito difícil ser humilde diante de todos, em todos os momentos. Então muitas vezes a pessoa começa a se achar que ela conseguiu, né? Teve já cantores gospels, né? Esses cantores do mundo aí, teve um que se achou melhor que todos e caiu, né? Caiu de repente, ele disse, eu estou acima da média, e de repente caiu. Os irmãos já sabem quem que é, né? Talvez até se arrependeu, né? Mas a gente sabe, meus irmãos, que é fácil a pessoa cair neste pecado, mas Deus requer a humildade, né? Então o que o Senhor requer de mim? O que o Senhor requer? Que, primeiramente, pratique a justiça. Segundo, ame a benevolência e andes humildemente com teu Deus. Então é muito simples o que Deus requer de nós, mas não é fácil de cumprir às vezes. Que Deus te abençoe, meu irmão, e eu gostaria que você baixasse a sua cabeça agora nesse instante, examinasse o seu coração diante da palavra de Deus. Como está a sua vida com Deus? Você tem cumprido o pouco que Deus tem exigido da sua vida? Talvez há alguém aqui nessa noite que precisa entregar seu coração para Jesus. Jesus te ama e Jesus está falando ao seu coração para que Ele quer fazer morada em você. Mas agora nesse momento vamos orar então, agradecer a Deus. Grandioso Deus, eu te agradeço pela Tua palavra. Eu te agradeço, querido Deus, porque é muito pouco que Tu pede a nós comparado àquilo que Tu fizeste por nós. E peço, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo possa tocar em cada coração aqui presente, para que todos, Senhor Deus, possam estar unidos, seguindo a Tua palavra, que possam, Senhor Deus, estar andando nos Teus caminhos e que todos possam também, Senhor Deus, estar levando essa mensagem da salvação. Abençoe o pastor Jorge, abençoe a cirurgia ainda que ele vai fazer, continue abençoando a liderança desta igreja e obrigado, Senhor Deus, por esse tempo agradável que eu estou aqui com os irmãos. Obrigado por Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém.